Olá, nós temos aqui nos estúdios da TV Floripa, no Floripa em Foco de hoje, a participação da Querichu Ichapuru, que é ex-cacica, né, e é uma liderança do povo guarani da aldeia do Morro dos Cavalos, né? E ela está aqui conosco. Ela, além de ser uma liderança guarani, também é filha da dona Ivete de Souza, de 59 anos, que teve há cerca de um mês uma mão amputada num ato violento que ocorreu lá na aldeia Morro dos Cavalos, e que existem uma série de versões que estão sendo colocadas na imprensa, e nós queremos, acima de tudo, ouvir a versão que os índios guaranis estão construindo, né, diante das informações que eles foram obtendo neste período. Vamos começar exatamente por esta situação que ocorreu com a dona Ivete de Souza no início do mês de outubro, né? Novembro. Foi no dia 2 de novembro. 2 de novembro, exatamente, dia 2 de novembro, no início do mês de novembro. Bom, ela foi agredida violentamente, com cortes no corpo e tal, e teve uma das mãos decepada, né? Se falou inicialmente que seria com um facão, mas na verdade a informação que tem dela e tal é de que foi com uma faquinha, né? Uma faca de serrinha, e foi um ato realmente de tortura. Isso, por muitos veículos de comunicação e até por algumas autoridades, foi classificado como uma situação passional, né? De um crime, de uma violência passional. Mas vocês têm fortes indícios e suspeitas de que isso pode ser algo que tem relação com essa violência que o povo guarani tem sofrido nos últimos anos, na tentativa de que não se reconheça aquele espaço como um espaço do povo guarani. É isso? Então, primeiramente, assim, boa tarde, né? E falar, né, do caso que aconteceu com a minha mãe, assim, não é algo tão simples e fácil de falar, né? Mas, assim, o que a gente está buscando hoje é a justiça mesmo, que a justiça seja feita, que os culpados sejam, né, punidos de fato, né? E que a gente consiga viver, ter esses momentos, né, da vida da gente de viver, né? E no caso da minha mãe, por exemplo, é uma senhora que nunca teve envolvimento em questões políticas, nem fora nem dentro da aldeia. É uma pessoa que vive a vida dela como uma mulher guarani, né, do dia a dia, que planta, que passeia, que toma chimarrão, que faz artesanato, né? E essa era a vida da minha mãe, né, até o dia 2, né, desse mês agora de novembro. Então, existe vários, né, boatos que estão rolando aí, e a gente, a princípio, né, a gente silenciou porque era aquele momento que também, além de preservar a imagem, né, da nossa família, ainda a dor e o medo, né? O medo de falar algo errado ou a gente ser punido também, né? Mas assim, durante esses tempos, né, que correram desde o dia 2 até agora, a gente começa a também ter alguns esclarecimentos, né, da versão dos fatos, né? Já teve depoimento, pessoas que deram depoimento na polícia. Então, aí a partir dali a gente já começa a desenrolar também as coisas e ver o porquê que aconteceu isso, né? Por que isso está acontecendo? E no caso da minha mãe, ela mesma, o depoimento dela, né? Falando do depoimento da minha mãe que ela deu, eu estava presente no momento do depoimento dela. Ela sempre falou em vingança, em alguém que chegou lá no momento que agredia, falava que era uma vingança, né? E aí depois disso, quando a minha mãe melhorou, conforme ela foi melhorando, ela foi contando, né, que foi um crime que foi premeditado e que não era para ela. Que esse crime era
envolvia a questão da terra, né? Que ela falava, era para você, né? Várias vezes ela falou para mim, inclusive ela falava, esse crime era para você. Não sei por que me pegaram, né? E aí, então, no depoimento também do acusado, né, de ter feito esse crime. De um dos acusados de um dos acusados, né, que foi entregue para a polícia, que confessou o crime, ele também fala isso. E também fala isso, né, que ele foi mandado, foi contratado para fazer isso, que na verdade esse crime não era para ela, que era para mim, mas que se não pudesse fazer para mim, poderia fazer para qualquer um da família, né, que pegasse ali da minha família, que poderia enfraquecer essa questão da liderança no processo da demarcação do Morro dos Cavalos, né? Assim, então é bom esclarecermos, assim, porque saiu na imprensa que este crime teria, em vários veículos divulgaram que teriam sido 2 adolescentes indígenas, né? E o levantamento de vocês, né, é de que esses 2 adolescentes foram utilizados para chamar a sua mãe e atrair para a casa dela, na verdade, onde ela estava sendo aguardada, e não sei se eles tinham noção do que iria acontecer lá. Que aconteceu o que aconteceu, né? Ela foi brutalmente agredida, né? E só não morreu, né, por detalhes, né? Eu não sei se a intenção era matar ou se a intenção era dar um recado, né? Porque o corte da mão tem algo muito simbólico, numa situação dessas, né? Então o que se percebe é que havia aparentemente muito mais a intenção de dar um recado, muito mais de intimidação do que tirar propriamente a vida de forma objetiva, porque se fosse para tirar propriamente a vida, né, não precisava ter cortado a mão, né? Poderia. Então a gente, assim, observando isso, ouvindo as histórias de vocês e um pouco o enredo dessa história, há aparentemente por detrás disso exatamente algo de dar um recado, né, de uma vingança. Eu não sei se vocês entendem desta forma também. Então, a história dos adolescentes, né? Quando a minha mãe foi encontrada, ela sofreu os ataques à meia-noite, né, da madrugada, do dia 1º para o dia 2 de novembro, né? A minha mãe foi encontrada só às 9 horas da manhã, né, do dia 2, então ela passou praticamente quase 10 horas, assim, lá no espaço, né, depois de ser agredida, né. Desfalecida, provavelmente, Isso. A maior parte do tempo. E aí, mas ela estava consciente, ela conseguia falar, ela estava muito fraca, mas ela estava muito consciente. E uma das coisas que ela falava, que era para conversar com 2 adolescentes que eles tinham visto, né, a pessoa que fez aquilo. E aí, então, a comunidade reuniu, chamou os adolescentes e quando a polícia veio, a gente foi num grupo de pessoas para a delegacia para depor. Os adolescentes foram levados, né, junto com a polícia já, e a gente foi com os carros, né, da comunidade, a gente foi para a delegacia para dar o depoimento. Todos demos o depoimento. E os adolescentes também deram, né, e aí a polícia pegou e segurou os adolescentes para investigar mais, né, ver se tinha quem que estava por trás disso. Foi aonde os adolescentes, então, citaram o nome, né, de pessoas também, assim, no momento assim, também não vou falar nomes, né, porque está na investigação ainda, né. Sem citar os nomes, eu acho que esta suspeita que vocês têm, esses indícios que vocês têm, eles são fundamentais para que a polícia possa chegar a uma informação concreta do que ocorreu de fato, né? Então, vocês também acompanharam o depoimento deste Guarani, que é alguém estranho à aldeia, mas que foi acolhido na aldeia, como é do costume de vocês, de acolher as pessoas da nação, de todos, né, todos os Guaranis, e que ficou lá por um determinado período. E nesse depoimento ele também dá essa versão, né, que vocês acompanharam, né? Então, todos os depoimentos dos indígenas foi acompanhado pelos caciques da aldeia
e pela FUNAI, né? Ok. Que é a regra constitucional. Isso, né? teve a participação, né? Então, todos, né, quando a gente sair, porque todos os indígenas que foram citados, né, que viram, que participaram, que, né, viram pela última vez, todos foram chamados, que socorreram, né, a minha mãe no dia foram dar o depoimento. E aí quando foi citado, né, o nome desse indígena como participante, que foi ele que chamou os adolescentes para fazer né, para chamar ela, para levar ela para casa, para depois disso acontecer o crime. Então também a comunidade juntou, né, os Tiondário, que a gente chama, né, pegaram esse indígena perante a comunidade e ele foi ter, primeiro depoimento dele foi para a comunidade, né? E a FUNAI e os caciques também participaram do depoimento dele. Numa fala dele, ele entrega uma outra pessoa também da aldeia, que era para nós assim a parte principal, né? Sim. De desvendar aquilo, porque essa pessoa sim tem um envolvimento com o não indígena de fora e que é contratado para fazer o crime na aldeia. E aí, quando chega nesse momento, então a FUNAI é proibida e os caciques são proibidos de participar do depoimento, né? Desta terceira pessoa, terceira né, que surge, pessoa, né? Que seria em tese a chave para desvendar o mistério. Isso. Aí depois daí a gente não teve mais nenhum acesso. E aí, a partir daí também começa a sair informações, e é tão estranho isso, que começa a cair para cima dos dois adolescentes. Sim. Então a gente já começa também a ficar com receio, porque esses adolescentes que começaram o caminho, né, para mostrar, chegar até o criminoso, né? E aí quando cai a culpa para cima, diretamente para cima deles, a gente também já começa a ter o receio desses adolescentes também sofrerem represálias, né? O que chama a atenção nessa história, pelo relato, né, da Carichu, é que os adolescentes eles apontam para um indígena que pediu para que chamassem a Dona Ivete. E esse indígena não era um indígena da comunidade, não, era alguém, digamos, estranho ou muito recentemente chegado à comunidade e que já se aproximou da Dona Ivete, né? Isso chama atenção. Este indígena, ao ser interrogado tanto pela polícia quanto pela aldeia, e depois ele é interrogado pela polícia com a presença dos caciques da aldeia, este indígena também aponta quem é que teria pedido para que ele realizasse o serviço, né? E que estaria realizando o serviço a mando de uma terceira pessoa, que seria um branco no caso. Isso são as informações que chegaram à aldeia, que teriam chego à polícia também nesse depoimento, né? Ele fala, inclusive, que é uma pessoa da cidade, uma pessoa da cidade que está pagando para fazer isso, né? Ele chega a dizer isso no depoimento dele. No depoimento dele. E que estaria pagando através de uma outra liderança indígena que foi destituída pelo povo Guarani da sua função, porque havia uma desconfiança da relação dele com algumas pessoas que têm interesses naquela terra dos Guaranis do Morro dos Cavalos, né? Então, há também esse fato de que essa pessoa ela foi destituída exatamente porque já havia uma desconfiança dela, de que ela não, estaria dialogando com pessoas que têm interesses contrários ao povo Guarani. Né? Muito bem. O detalhe que, ao ser interrogado este indígena, a lógica de que os caciques acompanhassem esse interrogatório não ocorreu, eles não puderam acompanhar. Quer dizer, então está na mão de quem fez a interrogação desvendar isso tudo. Hoje, os adolescentes estão na aldeia, protegidos pela comunidade, que não vê neles os responsáveis pelo que aconteceu, né? Não de forma direta. Né, pelo que você nos relatou, vocês consideram que eles foram utilizados para atrair a sua mãe para, né, foram chamar a pedido de alguém, e os dois acusados foram liberados, não estão presos, foram liberados pela polícia e foram embora, é isso? Isso. E esses dois acusados são o elo para descobrir toda a situação, né? Então é isso, eu acho que
o que a gente percebe aqui da Querichu é que há uma grande vontade, que a aldeia, que a comunidade quer o esclarecimento desses fatos e que essa questão de violência, ela é antiga, né? Ela já ocorre há muito tempo, não é isso? Então, a gente começa a receber ameaças na aldeia, né? Esses conflitos diretamente na aldeia. Desde 2007, né, quando sai uma matéria dizendo que os Guarani, né, na revista Veja, falando que os Guarani são paraguaios, não são dali. E 2012, quando a gente tem as mangueiras que abastecem toda a comunidade picotada, né? E aí, desde ali já começava aquela fala, né, que hoje a gente vê se espalhando e aumentando cada vez mais, que os Guarani vão cortar a água que abastece os bairros, né, próximos, que são abastecidos com a água da terra indígena. No caso, a comunidade da Enseada de Brito. Enseada de Brito, né, de outros bairros. Praia de Fora. A maioria dos bairros ali, Maciambu Pequeno, o pessoal que mora ali, são tudo abastecidos com a terra do Morro dos Cavalos, né, da terra indígena. Na verdade, há por parte de algumas figuras públicas a disseminação de que as pessoas vão ser despejadas dessas comunidades, né? Como se todo mundo que mora lá vai perder a sua residência e tal. Também há esse tipo de informação disseminada, que não é o que... isso não faz absolutamente parte do processo de reconhecimento do espaço Guarani no Morro dos Cavalos, correto? Então, a gente tem um mapa, né, que ele marca todo o limite do território. E dentro dos moradores que moram dentro da terra indígena, a gente nunca teve problemas, né, com os moradores diretamente que estão dentro da terra indígena. A gente, né, a gente respeita o limite deles e também a gente é respeitado, né, nesse momento que a gente vive, né, em todo momento. A única coisa que a gente, né, percebe é que são pessoas que moram fora da terra indígena do Morro dos Cavalos, que fazem todo, né, levantam esses manifestos, protestos contra a demarcação, né, no caso da Maciambu Pequeno, as associações que estão fora da terra indígena, que não tem nada a ver com a terra indígena, né. Então, são essas coisas assim que a gente também quer esclarecer, né, que são inverdades, que a gente não está invadindo o caso de ninguém na Enseada de Brito, que a gente está ocupando o espaço que é nosso, que é terra indígena, que já tem a portaria declaratória, mas que a gente sabe que ali tem moradores e que a gente não está invadindo casa de ninguém ali, né? Então essa é uma das questões. A outra questão da água também, né? Que a água, a gente sabe que a água é um patrimônio e um bem público da humanidade, que em nenhum momento saiu de nós algo parecido que a gente ia cortar a água da Enseada de Brito. Nenhum momento. Pelo contrário, né? Veio de outra forma. Essa fala veio de lá e, ao mesmo tempo, quem teve a água cortada dentro da nossa própria terra fomos nós, né? Então, são essas coisas que a gente, né, gera esse conflito, gera essa desconfiança, gera essa revolta, a gente entende. Mas, assim, dizer assim que essas coisas não estão saindo da aldeia, não está no processo demarcatório, e nenhum estudo está se falando disso, né? Então, eu sempre costumo falar que a nossa luta é uma luta digna e ela é fundamentada dentro da lei. A gente não está passando por cima de nenhum direito, né? Inclusive, quando a gente fala com os moradores da Enseada de Brito, principalmente, é que a gente fala: vocês lutam pelo direito de vocês, que a gente está lutando pelo nosso. Vocês têm o direito de vocês, nós temos o nosso, né? Então a gente está nessa busca do direito, né? Bom, Querichu, nós estamos já indo para a parte final do programa e a gente sabe, vocês nos relataram os inúmeros problemas de pessoas que, com alguma frequência, motos circulam áreas lá do Morro dos Cavalos e ouvem tiros, né? Barcos que foram incendiados. Rapidamente, você podia falar um pouco desse sentimento de medo que acaba tomando conta da comunidade? E relatar um pouco esses fatos de forma bem breve?
Então, vou fazer uma cronologia, né, dos fatos. Depois das mangueiras cortadas, que foi em 2012, né, a gente vem sendo perseguido, percebe que existe rondas de pessoas ao redor, principalmente de casas de lideranças, né, no meu caso, na minha casa, agora por último a cacique Elisete, né, que é minha irmã também, ao redor da casa dela também, né, de pessoas que chegam, que não se mostram, de motos que chegaram, né, várias vezes na minha casa também e não se mostram, sempre ficam no escuro e assim, naquela opressão mesmo. 2014, aliás, teve tiros, né, na BR-101 de pessoas que param em frente à aldeia e disparam um tiro para o alto, né, dentro da terra indígena, lá na Tecoaitatã, né, que é dos dois lados a aldeia. Então para e começa a atirar, né, as pessoas saem para olhar, né, como moram perto da BR, já vê que são pessoas que estão ali intimidando, tocando terror, né. No dia 2 de novembro de 2015, a gente tem invasão dentro da terra indígena, e essa invasão ela acontece em decorrente a aprovação da PEC, do relatório da PEC 215, que aconteceu no final de outubro, né, em Brasília, dizendo que todas as terras indígenas elas voltariam uma estaca zero, né, tendo que rever a demarcação, né, o processo demarcatório. Então, a gente já teme, né, quando a gente começa a viver num processo, a gente já tem o intuito que pode acontecer algo, né. Então, naquele período, a gente já estava também prevendo uma invasão. E agora, né, nesses últimos meses, a gente teve, em julho, a gente teve 2 barcos queimados. Os barcos estavam junto, né, com os barcos dos pescadores na Enseada de Brito. Os barcos indígenas estavam junto com os barcos dos demais pescadores lá da Enseada de Brito, da comunidade. Da comunidade. Nunca teve isso. Nunca teve isso, né? Inclusive os indígenas pescavam com os pescadores lá, nunca teve esse conflito. Mas de repente aparecem os barcos queimados, né? Então aí depois a gente teve uma audiência pública no município de Palhoça, né? Onde as lideranças indígenas não foram convidadas a participar. Teve um ato na passarela da Enseada de Brito, com faixas falando contra a demarcação. Depois, no dia 24 de outubro, a gente teve de novo outras falas, né, outros pronunciamentos na Câmara de Vereadores, falando exatamente sobre essas coisas. E durante esse período, né, que teve entre agosto e outubro, a gente já começou a perceber que começou a aparecer pessoas de novo rondando nossas casas, né? Eu, inclusive, fui com a minha irmã e com a FUNAI na Polícia Federal no início de outubro. Fiz um boletim de ocorrência na Polícia Federal, denunciando que eu estava sentindo a perseguição, porque eu percebia que eu estava acontecendo a ronda na minha casa. Eu saí da minha casa, fui para a casa da minha irmã e no outro dia seguinte aconteceu a ronda lá também, né? De alguém rondando a casa, a gente sem saber o que era. Até chegar agora na questão da minha mãe, né? Que sofre de novo no dia 2 de novembro e agora na madrugada desse sábado, né? Para domingo, de novo mais tiros, mas aí são em 3 pontos da aldeia, né? Mais recentemente? Isso, o mais recente, né? Então a gente percebe assim que as coisas, depois que aconteceu isso com a minha mãe, assim, eu não duvido de mais nada, né? E a comunidade está muito apreensiva, pelo que você nos relatava. Está apreensiva, está tensa, então a gente já assim, nem sai mais, né? Parou com a rotina da aldeia. Não existe mais aquela rotina normal, né? Fundamental hoje seria que as autoridades competentes dessem uma segurança, né, e que houvesse essa questão que está travada, que resolvesse de vez isso, que pudesse finalizar esse processo de demarcação, né? Isso. Para nós o principal
né? A coisa principal hoje é a homologação da terra indígena Morro dos Cavalos. A gente não tem nem nada que impeça isso. A gente já teve vários processos jurídicos e que todos saíram favoráveis à questão da terra indígena Morro dos Cavalos. A gente teve investigação do CPI de FUNAI, no Tribunal de Contas da União. A gente teve vários processos investigatórios e que todos, o Morro dos Cavalos saiu, né, como terra indígena, reconhecido, e não tem nenhum processo segurando isso. A gente tem uma ação chamada CO 2323, uma ação que o próprio Estado, né, manda para o Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da portaria, mas essa ação ela não impede a homologação da terra, né? Então o que a gente vem cobrando hoje é a conclusão da demarcação da terra e a segurança, né, que é a proteção territorial, que isso é a obrigação do Estado, tanto federal quanto estadual, e da Polícia Federal, do Ministério Público, da Polícia Civil, né, de todos, a proteção e a segurança da aldeia. Então, é o que a gente está pedindo hoje, né, que essas investigações desses ataques, elas achem o culpado e punem de fato, né, que todos esses ataques a gente vem denunciando o tempo todo, registrando BO na polícia, e que os culpados, né, sejam punidos, assim, porque até agora, de tudo que aconteceu, né, de todo o histórico que tem de violência no Morro dos Cavalos, não se chegou a um culpado, né. E que a situação aí de agressão à sua mãe também seja investigada com firmeza e que sejam dadas respostas adequadas, convincentes a esse processo todo, né? É verdade, é isso mesmo. Assim, eu quero deixar bem claro, assim, que a gente não está acusando A, B, né, C, a gente não está acusando ninguém, a gente está dizendo que toda essa violência ela tem um indício, né, que vai sendo gerado e a gente vai percebendo, e que não tem nenhum culpado, né? As coisas acontecem e até hoje não teve nenhum culpado. Muito bem, Querichu. Nós vamos realizar outros programas aqui, inclusive buscando autoridades para falar sobre a demarcação, né? Porque existe lá uma série de boatarias de que toda a enseada de Brito, por exemplo, tem gente dizendo que toda a enseada seria despejada, os moradores seriam retirados de suas casas, que a água vai ser cortada, né? E não é isso que consta no processo, não é isso que vai acontecer, não existe isso, né? Mas isso acaba insuflando e colocando também insegurança nas pessoas que moram lá há muito tempo e que também se sentem assim, pô, eu vou perder minha casa, Então, a gente vai buscar com autoridades competentes também essas respostas, porque eu acho que a informação é fundamental nesse debate, que as pessoas tenham a informação correta e não se deixem levar por informações de pessoas que estão, às vezes, querendo usar a boa-fé, né, das pessoas para um determinado objetivo, né? Então, eu queria agradecer a sua presença aqui, e dizer que o espaço da TV Floripa está aberto para o povo guarani sempre que necessário vir aqui se manifestar. Obrigado. Eu que agradeço assim, a oportunidade, o espaço, né, e dizer, né, que a gente está nessa campanha de dizer que Morro dos Cavalos é terra tradicional guarani, sim, e ela tem que ser homologada quanto antes, né. Muito bem. Obrigado. Nós tivemos aqui no programa de hoje a Querichu Iapuru. Chapuru. Não é tão simples para a gente aprender a pronúncia guarani, né? Embora é a nossa origem, né? De quem mora aqui, né? Nesse território, digamos, nós também temos um pouquinho do sangue guarani nas nossas veias. Então, queria agradecer muito a sua presença aqui e deixar sempre a TV Floripa à disposição de vocês para a gente dialogar sobre isso, trazer informação, colocar luz sobre esse tema, né, e desejar que o povo guarani possa viver de forma tranquila e em harmonia com os moradores da Enseada de Brito, que na sua grande maioria são pessoas que também, né, não têm motivo para ter qualquer animosidade com o povo guarani, né? E infelizmente talvez uma ou outra pessoa que tem interesses específicos estejam utilizando-se de informações deturpadas para criar uma animosidade nesse debate. Então, agradecer novamente a sua presença aqui e o Floripa em Foco volta a qualquer momento. Muito obrigado.